Olá, bom dia, bom sábado. Hoje nós vamos contar uma bela história para vocês. Eu vou precisar muito da ajuda de todo mundo, tá bom? Então eu quero que preste bem atenção, que vai ter perguntas. Eu tenho certeza que a Isabela vai me ajudar também. Tá bom, Isabela? Hoje nós vamos contar uma bela história. Alguém sabe o que é isso aqui? Um prato de barro, né? E aqui é uma panela. E aqui é um jarro, né? Pode ser de água. Antigamente, ou de sumo. Obrigada, Isabela, que bom. Então, hoje eu e o João Marcos, nós vamos contar uma história para vocês. Que o João Marcos vai me dizer, qual é o tema dessa história, João Marcos? Nas mãos do olheiro. Nas mãos do oleiro. Então, e o nosso oleiro, quem é o nosso oleiro? Quem é o nosso oleiro? O nosso olheiro. Qual é o nosso oleiro, Isabela? Jesus é o nosso oleiro. Muito bem, a Isabela sabe muita coisa. Jesus Cristo é o nosso oleiro, muito bem. E antigamente, as pessoas usavam muito barro. João Marcos, você gosta de fazer algumas artes com massinha, né? E o barro, ele é maleável ou não? Plasticina também. Plasticina. E o barro, a gente pode fazer o que com o barro? Com o barro nós podemos fazer muitas coisas, quase a mesma, e o barro ele é quase a mesma coisa que a massinha ou plasticina. Obrigada, João. E antigamente, as pessoas, quando mexiam com barro, e quando o vaso não ficava bom, bonito, o que o oleiro fazia? O oleiro, ele sempre, quando ele queria fazer alguma coisa e não ficava tão bom, ele sempre reconstruía tudo de novo. Muito bem. Então o oleiro ele amassava o barro, né? Ia lá, fazia um vaso. Mas se não ficasse muito bonito, muito legal, ia lá de novo e refazia. E na Bíblia temos um verso, né, João, que diz sobre isso. Pode ler para a gente, por favor? Se encontra onde? Ele se encontra em Isaías capítulo 64, verso 8, não é? Em Isaías 64, verso 8, que diz: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Que lindo! Então, nós somos o barro. Nós somos o barro, mas nós temos que deixar ele nos moldar, né? E nos transformar a cada dia. E tem pessoas que podem não querer, né? E não deixar ele ser moldado, mas que hoje, né, nós possamos colocar à disposição o nosso coração, que Deus possa nos transformar e nos moldar. Também se encontra outro verso na Bíblia, João. Lê para nós qual é o livro? O outro livro se encontra em Jeremias, capítulo 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Então, mais uma vez confirmando, né, que nós somos um barro, e Ele quer nos transformar e que nós possamos colocar na posição. Vamos fazer uma oração entregando a Deus o nosso coração e que Ele possa nos usar para a Tua honra e para a Tua glória, João? Sim.
Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado por este sábado maravilhoso. Nos abençoe, para que nós possamos, nos abençoe e nos guarde e nos cuide, para que nós possamos ser enchidos do Teu Espírito. E sempre que a gente fizer alguma coisa ruim, ou não ficarmos tão bons, que Tu possas nos moldar, que nem como o olheiro e o barro. Que Tu possas cuidar de nós, Senhor, e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito. Que nós possamos sempre ser renovados quando alguma coisa de ruim aconteça. E é tudo que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.